Beleza, gente. Então, assim, ó, lembra que a gente estava conversando sobre os critérios, né, que a gente adota no projeto de estradas para fazer o traçado da rodovia. Então, uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração, tá? Os condicionantes topográficos. Terreno plano, terreno ondulado e terreno montanhoso são situações completamente diferentes de se fazer um projeto de estradas. Porque lembra que a gente comentou que nós fazemos projetos em quilômetros, não mais em metros, né? Como a gente está acostumado a fazer nos nossos outros projetos de residência, prédios, enfim, a gente trabalha em metro. Aqui a gente vai trabalhar em quilômetro. Então vocês imaginem a gente vencer uma região montanhosa. O custo, tá? Do processo todo, ele tem um impacto muito, mas muito grande quando a gente fala em topografia. Tá? Então, muito cuidado com isso. A parte topográfica, quando vocês forem pegar o projeto de vocês, olhem muito bem as curvas de nível, sabe? Isso é muito importante para definir um bom projeto de estradas. Ele eleva muito os custos, tá? A gente tem essa classificação, de acordo com a ASTO, tá? Em relação aos tipos de terreno, plano, ondulado, montanhoso e escarpado. Depende, gente, da declividade total do trecho que vocês estão calculando. Então, por exemplo, se a declividade chegar até 8%, vocês estão com um relevo plano. Se for de 8 a 20, ondulado, maior que 20, montanhoso, e quando elas são bem superiores, é escarpado. Vocês vão notar, quando for escarpado, que são aí as serras, né? Então, a Serra do Rio do Rastro, enfim, são as serras que a gente chama que tem a topografia escarpada, tá? E muito, muito caro de fazer projeto nesse tipo de relevo, tá? Então, outra coisa que vocês têm que sempre levar em consideração também é a geologia. Então, pensem comigo, tá? Será que é mais barato eu fazer uma rodovia em um terreno que é basicamente pedregulho ou em um terreno que ele é um solo normal, aqui um argiloso da nossa região? Então, muito cuidado com os excessos, tá? Então, um terreno muito firme, que é uma rocha, ele é extremamente difícil de mexer. Então, qualquer movimentação de topografia, vocês vão ter que lidar com explosões, por exemplo, sabe? Então, encarece muito o projeto. E da mesma forma, solo mole, por exemplo. Imagina ter que fazer aterros gigantescos, quilométricos em cima de solo mole. Então, quando vocês forem definir o traçado, observar o tipo de solo, a geologia, também é muito importante, tá? Assim como o lençol freático, porque aí, principalmente porque encarece por obra de drenagem. Então, quando a gente tem um lençol que é muito superficial em alguns trechos, interessante a gente dar uma desviada quando possível, porque a gente vai ter obra adicional de drenagem. E isso tem um custo associado elevado no projeto também, tá? Então, encostas, aterros, tudo que for desfavorável, a gente tenta evitar, tá? E ainda a gente tem a parte da hidrologia, né? Então, rios, córregos, nascentes, todo o corpo hídrico, para nós é um problema, porque a gente tem que ter obras de arte para transpor, né, esse corpo hídrico. Então, a gente vai trabalhar com ponte, com galeria, tudo isso encarece cada vez mais o nosso projeto. Então, assim, não tenho o que fazer, eu preciso fazer uma travessia, escolher sempre no lugar mais perpendicular, que vai ser o quê? O menor comprimento da minha obra de arte, né, gente? Então, quanto menor for o percurso que eu tenho que cruzar, menor é a minha obra de arte e menor é o meu custo associado também, tá? Então, cuidem com isso. Além disso, as condicionantes legais. E aí entra um problema de legislação gigantesco, tá? Então, desapropriação não é uma coisa fácil de se fazer. Tem percalços jurídicos e sociais muito grandes, dá trabalho, custa muito dinheiro. Então, normalmente, a gente não trabalha em locais que tem que fazer desapropriação ou tentamos reduzir ao máximo essa possibilidade, tá?
E outra coisa é a interferência no ecossistema, ou seja, quando a gente tem algum problema ou alguma necessidade em relação ao ecossistema do entorno. É alguma espécie em extinção, por exemplo, quando a gente tem aqui a Mata Atlântica, né, na nossa região, com araucárias e tudo mais, então não é interessante esses locais. Tem que sempre dar uma analisada também. Mas aí, como é que vocês começam, né? Então, vocês vão pegar o CAD depois para a gente definir os grupos. E aí, como é que se começa? Né? Então, vocês há de concordarem comigo que nós temos sempre um ponto que a gente sai e um ponto que a gente quer chegar. Então, nós temos sempre uma origem e um destino. Tá? E dentro desses dois pontos, a gente pode ter vários traçados disponíveis. Não existe uma rodovia que só pode ser feita por um único caminho, né? Então, a gente tem várias possibilidades. E aí, dentro dessas possibilidades, que vocês vão começar com o estudo de traçado, tá? Muito cuidado, quando vocês forem começar, não usem o primeiro traçado que vocês definirem. Tá? Façam pelo menos 3 traçados para vocês começarem a entender os conteúdos, tá? Porque a gente vai começar a trabalhar então com reconhecimento e exploração. Então, na vida real, é isso que se faz. Se faz um processo de reconhecimento e exploração. O que é o processo? Quando que a gente não tem esses processos? Em projetos de duplicação. Então, vocês foram contratados para fazer um projeto de duplicação. Não tem traçado, né? O traçado já existe. Então, vocês não têm que buscar um traçado novo. Então, realmente, quando a gente está trabalhando com projetos de duplicação, ampliação, ou trabalhar com reformas, né? Revitalizações de pavimento, aí não influencia em nada o traçado. Então, vocês podem pular toda essa parte dessa aula de hoje, tá? O reconhecimento, o que a gente quer saber? Então, gente, de forma muito simples, tá? O reconhecimento é o tipo de investigação que eu faço para definir a diretriz da minha rodovia. Então, imaginem vocês que nós temos, tá? Os dois pontos A e o ponto B que eu quero chegar. Então, vamos botar aqui, ó. Opa! Eu tenho o ponto A e o ponto B, né? Quero chegar aqui, daqui até aqui. O ideal, né, nós engenheiros que somos, a gente quer fazer isso aqui, né? É a forma mais reta, mais barata, né? Olhando de cima, assim, sem pensar nos outros aspectos, seria o melhor cenário. Só que vamos pensar que eu não posso só imaginar uma situação, porque vai que aqui, ó, e bem aqui eu tenha um relevo muito elevado, topografia muito elevada, as minhas curvas lá das minhas isoietas, os meus gráficos sejam muito altos aqui. E aí eu vou ter que começar a dar uma desviada, ó. Então eu venho para cá, quem sabe, e aí depois eu venho para cá. Isso aqui é outro traçado, é outra diretriz. Da mesma forma, eu posso sair para cá e vir para cá e vir para cá, não posso? Então, isso aqui são 3 diretrizes diferentes, por exemplo, de traçado que eu posso ter dentro do meu projeto de rodovias, tá? Então, o que é essa etapa de reconhecimento? É eu pegar, imaginem que isso aqui é uma faixa de terreno com mais ou menos de 2 a 3 quilômetros. Imaginem que a gente está lidando com isso aqui, ó, tá? E aí, eu vou definir, beleza, a minha opção A é esse aqui. Então, isso aqui é a minha diretriz A, esse aqui é a minha diretriz B e essa aqui é a minha diretriz C, beleza? E aí eu vou pegar e fazer um levantamento topográfico, tá? Que vai me dar mais ou menos as características desses 3 traçados, tá? Então, o que acontece, ó? Eu tenho aqui o traçado A, o traçado B e o traçado C. O que eu vou fazer? Eu vou passar para frente e depois eu volto, tá? Só um pouquinho. Então, imaginem vocês que eu vou ter que classificar a topografia da região
o uso do solo, ocupações, área de reserva, se eu tenho uma APP, por exemplo, naquelas regiões, se eu tenho rios, corpos hídricos, tipo de solo. Então, tudo isso eu vou caracterizar para essa faixa aqui, ó. Tá? Para esses 2, 3 quilômetros de largura aqui, para esses 2, 3 quilômetros de largura aqui e para esses 2, 3 quilômetros de largura aqui. Tá? Então, aí eu vou ter, por exemplo, olha, quem sabe o meu traçado A, ele é mais comprido, mas o relevo aqui é melhor, o solo aqui é melhor. Então, eu vou com ele. Esse aqui, o solo é pedregulho. Então, eu não vou querer trabalhar com o traçado B, por mais que seja o menor traçado, o traçado mais retilíneo. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, tipo assim, ó, eu tenho que pensar em algumas hipóteses, estudar como se eu fizesse um anteprojeto das 3 hipóteses, para depois pensar em uma diretriz de poligonal, tá? Primeiro eu tenho que estudar um pedaço de terreno um pouquinho maior para depois ir reduzindo. Agora eu pergunto para vocês. Imaginem que entre esse cara aqui e esse cara aqui, eu tenha uma empresa aqui. Olha, aqui, ó, eu vou ter uma empresa. E eu tenho que fazer o acesso dessa empresa com a minha rodovia. Então, vocês concordam comigo que eu vou ter que desviar, por exemplo, os meus trechos para passar por ela? O que são isso, gente? São os pontos obrigados, tá? Então, o que acontece? Vocês têm 2 tipos de pontos obrigados, o de condição e o de passagem. O ponto obrigado de condição é aquele ponto ou região que vocês têm que ou passar ou evitar, tá? Então, ou vocês são obrigados a chegar até ele, ou vocês são obrigados a evitar. Só que o motivo disso é de ordem social, econômica ou estratégica, tá? Então, por exemplo, é uma empresa que tem que escoar produção, uma grande amoega que tem que escoar a safra de produção de grãos. Então, é uma razão ou social, ou econômica, ou estratégica, tá? Quando a razão for técnica, aí é um ponto obrigado de passagem. Então, quando, por exemplo, eu não posso passar por ali porque eu tenho uma inviabilidade técnica, porque o meu solo é extremamente mole, é uma turfa, é um solo horrível, eu vou gastar muito dinheiro. Então, eu marco aquela região como um ponto obrigado de passagem a ser evitado. Ou melhor ainda, eu tenho um rio, tá? E aí eu tenho que atravessar esse rio. Eu vou marcar o ponto em que esse rio é mais estreito e eu vou marcar ele como ponto obrigado de passagem, porque é uma razão técnica, tá? Então, cuidem para diferenciar essas questões. Então, aqui, ó, vocês conseguem ver as diretrizes, ó. Então, o ponto B e o ponto A estão aqui e eu tenho que ligar a cidade C, desculpa, que está aqui embaixo. Então, automaticamente eu vou ter que passar por aqui. E eu ainda tenho uma garganta de topografia aqui, ó. Então, eu tenho que passar pelo meio também. E aqui eu tenho um rio, entendeu? Então, isso aqui são pontos obrigados, tá? Esse aqui é um ponto, a cidade, ela é um ponto obrigado de condição, porque é uma questão de ordem social e econômica, tá? Agora, o rio aqui é um ponto obrigado de passagem de ordem técnica, tá? Então, cuidado para não confundir. Dúvidas, pessoal? Mais ou menos? Estamos indo? Qualquer coisa... Essas ordens se baseiam com alguma BNT, alguma norma? Como, Morgana? Tá bem baixinho. Tem alguma norma para a gente saber, tipo, quando é obrigado ou não? Não, isso é tudo questão de viabilidade de projeto. Tudo que está nessa aula, ela é baseado nas normativas do DENIT, tá? Então, a gente tem aquelas diretrizes técnicas do DENIT, mas não tem nenhuma norma, nenhuma NBR que vai dizer assim, olha, tu tens que passar por ali, porque depende muito de situação para situação, tá? Gente, então assim, como que vocês vão fazer o reconhecimento, né? Hoje em dia, antigamente o pessoal tinha que ir a campo,
né? Hoje em dia, vocês vão trabalhar com drone, né? Normalmente, então, reconhecimento aéreo. E aí, depois, se precisar, se faz as visitas técnicas em campo para coletar a amostra de solo, né? Para algum outro elemento. Mas, todo o nosso processo de reconhecimento, pelo menos o primário, ele está vinculado ao uso de drones hoje em dia, tá? Mas antigamente era tudo manual. O pessoal ia por meio do mato e trabalhava com inspeção em loco, tá? Então, hoje em dia, é isso aqui que a gente faz, ó, tá? Principalmente com o uso de drones. Essa faixa, como eu já falei para vocês, então, de 2 a 3 quilômetros de largura, tá? Então, vocês vão trabalhar com essas opções também. E essas diretrizes que vocês vão definir é o anteprojeto da estrada. São aqueles traçados que vocês cogitaram, né? Mas que por alguma situação de análise vocês definiram por um deles. E aí, por exemplo, vocês tinham aqueles três traçados aqui. Deixa eu pegar eles aqui. Opa. Então, vamos pegar eles aqui e botar aqui, ó. Exploração. Aí, gente, vocês imaginem que eu defini agora, então, que o meu traçado A era o melhor, tá? Tinha o melhor terreno, as melhores condições. Então, eu defini como a minha diretriz pelo traçado A. Show de bola. Agora, vocês vão trabalhar com um sistema de exploração. O que que é isso? Vai pegar somente essa diretriz que vocês escolheram e começar a estudar ela especificamente, tá? Aí vocês vão buscar reduzir o máximo possível. Então, a 10% do valor inicial daquela faixa de terra. Então, vocês começaram com 2 a 3 quilômetros. Agora, vocês precisam chegar a 200 a 300 metros, tá? Do melhor, o melhor traçado dentro daquela região que vocês escolheram. E aí, essa é a fase de exploração, digamos assim, tá? Então, isso aqui é mais ou menos uma planta baixa de exploração, que vocês conseguem ver aqui, ó, a largura dela, tá? Então, a estrada, ela vai ter que estar compreendida aqui no meio, tá? E não aqui, porque a exploração vai ser feita aqui no meio desses pontos. Beleza. Aí o seguinte, o que que é o objetivo da exploração, tá? É a poligonal. Então, a poligonal que a gente chama é sempre o eixo da rodovia, tá, pessoal? Então, vocês imaginem a poligonal como uma linha e essa uma linha é o eixo central da rodovia, tá? Então, essa poligonal a gente chama também de poligonal básica ou de linha de referência, tá? Vocês vão achar esses dois termos na bibliografia, tá? E, basicamente, o próximo ponto, então, é fazer a marcação. O que que é isso? Vocês vão fazer marcações de 20 em 20 metros com estacas. Então, vocês imaginem o seguinte, ó. Vocês vão ter a rodovia aqui de vocês. Então, ela vai estar aqui. E a cada 20 metros, vocês vão ter uma estaca. O que que quer dizer uma estaca a cada 20 metros? Que vocês vão ter o corte transversal da rodovia vai ser feito a cada 20 metros, tá? Então, a gente vai ter o estaqueamento, que a gente chama, da linha do eixo de 20 em 20 metros. E é a partir desse estaqueamento que vocês vão conduzir todo o processo de locação da rodovia, tá? Então, vocês vão ter a estaca 1, a estaca 2, a estaca 3, a estaca 4 e assim por diante. Cada uma delas anda 20 metros em relação à outra, tá? E aí, gente, para que a estaca é tão importante, tá? Porque é na estaca que vocês vão colocar todas as informações. Então, por exemplo, a estaca vai ser a seção transversal. Então, na estaca 1, vocês vão fazer um desenho da seção transversal na estaca 1. Lá na estaca 2, vocês vão fazer um desenho da seção transversal na estaca 2. E assim, consequentemente, em todas elas. Então, se o trecho de rodovia de vocês tiver, por exemplo, com 120 estacas, vocês vão fazer 120 desenhos de seção transversais, tá?
o Civil 3D fornece essa seção transversal automático. Por isso que o programa ele é mais fácil de usar do que o CAD. O CAD ele tem que fazer tudo manual, tá? E aí, gente, vocês vão ter o projeto final, né? Então, ele faz parte de um dos projetos finais. As escalas que vocês vão utilizar, eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, 1 para 2.000 em zonas rurais, 1 para 1.000 em área urbana que não tenha tanta propriedade, e quando a gente entra em trevos, em acessos, quando a gente tem propriedade privada, começa a reduzir para 1 para 500 ou 1 para 250. Iniciar no CAD e depois usar o Civil 3D. Não sei se é vantagem, porque o CAD também não faz a análise do perfil da topografia. E o Civil 3D já ajuda vocês em relação a isso. Então, o Civil 3D, ele tem uma função que é de analisar a topografia. Mas não tem problema, tu pode importar. Só tem que ver se é vantajoso para vocês. Beleza, gente? Civil 3D salva? Sim, o Civil 3D salva. Tudo normal. Eu vou fazer